Será que realmente existe uma frustração e desilusão de alguns brasileiros em Portugal? Se você caçar um pouco na internet, você vai encontrar algumas matérias de brasileiros que abandonam Portugal e voltam para o Brasil. Isso acontece muito por não terem experiências boas em Portugal, mas também não podemos generalizar. Nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar alguns motivos por que brasileiros voltam de Portugal. Eu peço também o seu like e a sua inscrição nesse vídeo, isso nos ajuda muito. Por que existem brasileiros voltando de Portugal? Não é porque Portugal abriu suas fronteiras para receber imigrantes que você vai optar por ele, por uma questão de praticidade ou facilidade. Apesar do Brasil ter sido colonizado por portugueses e nossa língua ser a mesma, as culturas são completamente diferentes e você tem que saber disso antes de viajar para Portugal. Isso é um dos motivos que mais choca alguns brasileiros em Portugal. Quando você muda de país, você precisa estar aberto a novas experiências e é você que precisa se adaptar ao país, ao povo e à cultura. Não são eles que precisam se adaptar a você. Então não é porque o Brasil funciona de um certo modo que em Portugal vai ser da mesma forma. Definitivamente não é igual. E você precisa ter esse entendimento muito claro na sua cabeça antes de decidir emigrar para Portugal. Brasileiros encontram muitas dificuldades com documentos. Quando eu digo isso, eu quero falar para você que o planejamento é algo indispensável. O visto para residir legalmente em Portugal deve ser solicitado ainda no Brasil. Não vá para Portugal no risco, achando que pode entrar no país como turista e que as coisas serão facilmente resolvidas. Se quem se muda legalmente com visto enfrenta uma grande burocracia para a obtenção de toda a documentação necessária, tais como NIS, NIF, autorização de residência e, claro, um emprego, imagina para quem se arrisca a chegar sem o visto. Existem relatos de brasileiros que trabalham um mês inteiro e simplesmente não recebem no final do mês. Essa situação infelizmente acontece com quem está ilegal e acaba trabalhando sem contrato. Quando isso acontece, essas pessoas não têm nem direito de reclamar com a polícia ou com qualquer outro órgão responsável pela fiscalização. Afinal, não tem nenhum documento que permita residir e nem trabalhar em Portugal. Outro motivo também são os salários baixos e aluguéis caros. Olha, Portugal é um país barato para se viver, quando comparado a outros países. Porém, nos últimos anos os aluguéis estão extremamente altos e geralmente o salário mínimo não tem cobrido o aluguel e nem as contas principais nas cidades. Então, muitas vezes as pessoas recorrem a outras alternativas, como os aluguéis de quartos em casas de família ou residências ou repúblicas, e essa é uma alternativa viável para quem está chegando sozinho. Mas se você está vindo com toda a família, alugar um quarto acaba não sendo a melhor opção. Nesse caso, será necessário alugar uma casa ou apartamento, e as imobiliárias geralmente cobram um calção de 1 a 3 meses de aluguel adiantado. Portanto, o planejamento financeiro se faz ainda mais essencial. Uma outra dificuldade também é a adaptação com o povo. E como eu falei pra vocês, cara, você que precisa se adaptar ao país, não ele ao você. E os brasileiros com certeza são um dos povos mais incríveis e admiráveis do mundo. A alegria, a receptividade e a hospitalidade não tem igual. Porém, o europeu de modo em geral é muito mais frio e seco na relação diária. Isso, para os brasileiros, é extremamente estranho. Portugueses têm uma maneira que para nós parece meio ríspida de dizer as coisas, mas não é porque está sendo mal educado. Isso é apenas um jeito prático e direto, é a cultura deles. Uma outra dificuldade também é a adaptação com o clima. E apesar de Portugal ter um clima mais ameno, enfrentar 6 meses de inverno e chuva não é tão legal assim. O inverno dura um período muito longo do ano em Portugal, e as baixas temperaturas e chuvas constantes, até mesmo neve em algumas cidades, torna a adaptação muito difícil. Um outro problema é a dificuldade da adaptação à cultura também. Muitas pessoas que vão morar em Portugal reclamam da dificuldade de adaptação e da dificuldade em fazer amigos portugueses. Você estará em um país novo, em uma cidade diferente. Você terá que achar uma casa para morar, terá que imobiliar o apartamento, arrumar um médico de família, precisará descobrir onde pega um ônibus, onde precisa fazer seus documentos. Você precisará também transferir sua carteira de motorista, aprender as leis do país, precisará aprender a pedir uma carne no açougue. Tudo será diferente, exatamente tudo. Por isso é preciso estar com a cabeça no lugar e com alguém que esteja disposto a passar por tudo isso com você. O outro problema que pode ser constante para brasileiros voltarem para o Brasil é a falta de emprego ou trabalho precário. Se você vai para Portugal com a ideia de fazer dinheiro e guardar, você está no país errado. Portugal possui um dos salários mínimos mais baixos da Europa e com um custo de vida que tem subido um pouco. O mercado de trabalho também é muito diferente do Brasil. Por exemplo, se você for trabalhar em um lugar sem ser registrado, a culpa não é só do empregador, é sua também que aceitou essas condições de trabalho. Portanto, os processos trabalhistas não isentam os empregados como no Brasil. Em Portugal, muitas empresas não pagam hora extras e a relação patrão versus funcionário muitas vezes é complicada e até desrespeitosa. Talvez por conta da crise, muitos portugueses ainda aceitam e se submetem a condições de trabalho exploratórias. No todo, o planejamento é essencial. Não basta apenas você ter um sonho de morar fora do Brasil. Precisa pesquisar bastante sobre o país que pretende migrar e procurar saber como é o clima, cultura, custo de vida, modo de vida da população
e muito mais. A mudança de país requer muito planejamento, seja para morar em Portugal ou para qualquer outro país. Ficar longe de família, amigos, não é uma tarefa fácil. A saudade bate forte e é preciso você ter uma boa estrutura para isso. Muitas vezes você vai se sentir sozinho e acredite, isso é normal. Planejamento financeiro é o mais importante. Você precisa juntar dinheiro e estudar bem os gastos que você vai ter em um país diferente. Isso vai fazer total diferença para você se dar bem em outro país. No todo, eu quero dizer para vocês que Portugal tem muito mais pontos positivos do que negativos. Nesse canal aqui, nós trazemos semanalmente conteúdos sobre Portugal e que pode te ajudar muito a chegar no país com facilidade. Faz o seguinte, primeiro você deixa o like aqui nesse vídeo se você esqueceu, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para um amigo que também quer morar em Portugal. E depois, acabando esse vídeo, faça uma maratona em alguns vídeos que tem aqui nesse canal. Com certeza vão te ajudar demais. Eu espero que esse vídeo tenha acrescentado um pouquinho com o seu conhecimento. Grande abraço e até a próxima.